Eu quero trazer uma palavra para vocês hoje, a palavra que Deus colocou no meu coração, cujo tema é: vem para o mundo de Deus. Vem para o mundo de Deus. Normalmente, queridos, a gente usa bastante essa expressão: oh, isso aqui não é meu mundo, eu fiquei meio desconfortável. Ou isso aqui é o meu mundo, isso aqui é o mundo que eu me comunico. Às vezes você pode, talvez, você foi convidado para um restaurante muito chique, e a gente não é muito acostumado com isso, aí alguém pergunta depois: como é que foi lá no restaurante? E você vai falar assim: poxa, eu cheguei, tinha um monte de talheres, tinha um monte de pratos, eu fiquei todo travado. As pessoas, eu não conseguia me comunicar com as pessoas, porque eu fiquei muito desconfortável em todo aquele período lá. E de repente, você vai no Costelão 24 horas, e alguém pergunta para você: como é que foi lá? Você fala assim: não, ali é meu mundo. Ali eu comi bastante, ali eu conversei, ali eu sabia como me comportar, ali eu me conectei com as pessoas. Então, tem alguns ambientes que você vai falar assim: isso aqui é meu mundo, eu me sinto confortável, eu me sinto solto, eu consigo ser quem eu sou nesse mundo, eu consigo me comunicar com as pessoas, eu consigo interagir com as pessoas. E há alguns lugares que nós vamos, não sei se com você acontece isso, mas há alguns lugares que nós vamos, alguns ambientes que nós não nos sentimos muito confortáveis. Não sei se com você é assim. Você não se identifica muito, talvez, com algumas coisas, né? Com o tipo de conversa, com o tipo de atividades que aquele grupo faz, e você fica meio deslocado, você fica meio sem saber como se comportar. Então é nesse sentido que eu quero trazer essa palavra: vem para o mundo de Deus. Quando Deus criou a humanidade, Ele criou o homem ali, a mulher, Ele tinha ali o mundo de Deus, tinha um ambiente de Deus, um ambiente de relacionamento, um ambiente de graça, de favor, um ambiente de amor. Tinha um ambiente que o homem se sentia à vontade, que Deus se sentia à vontade também. Mas quando o homem cai, quando a humanidade cai, quando ela peca, então a Bíblia fala que Deus expulsou o homem daquele ambiente, expulsou o ser humano daquele ambiente. E aí Adão e Eva deu origem ao mundo dos homens, um mundo que é baseado no orgulho. E você percebe que assim que ele sai, o mundo do homem é um mundo caído, o mundo do homem é um mundo confuso, e o mundo do homem é um mundo onde Deus não se sente à vontade. Ele não se sente à vontade. Eu quero trazer, nós vamos ler um texto daqui a pouco, tá? Mas antes, para eu poder dar uma introdução, eu quero trazer alguns contrastes daquilo que eu estou falando. Como a gente percebe que Jesus, Ele se sentia à vontade com algumas pessoas. Jesus se sentia muito em casa, em determinados ambientes. E você começa a perceber que Jesus ficava desconfortável em alguns ambientes. Jesus não conseguia ser ou liberar o que Ele tinha em alguns ambientes. E tinha outros que Jesus, Ele liberava tudo o que Ele tinha. Porque existe o mundo dos homens e existe o mundo de Deus. Eu quero dar alguns exemplos aqui, e é interessante que é bem na sequência. Se você pegar João 3, você vai ter a história de Nicodemos, quase todos vocês conhecem. Nicodemos, a Bíblia fala que ele era um fariseu, era um homem religioso, um homem de uma posição de liderança, um homem que tinha fortes bases teológicas, porque ele era um mestre. E ele marca um encontro com Jesus à noite. Ele marca um encontro com Jesus, ele cria o ambiente dele, marca um encontro com Jesus à noite. E Jesus tem que explicar várias vezes para ele acerca do que é nascer de novo, a ponto de Jesus chegar para Nicodemos e falar assim: olha, eu me admiro de você não saber dessas coisas. E depois Jesus fala do Espírito, que o Espírito é como a onda do mar. E Jesus fala para Nicodemos: você é mestre em Israel e você não sabe dessas coisas? Ele está falando com Nicodemos. Ele dá até uma advertência a Nicodemos. Ele trabalha muito com Nicodemos. O interessante de homens, os homens, o mundo dos homens era um mundo que reconhecia Jesus como mestre. Porque Nicodemos, assim como outro exemplo que eu vou dar, ele chega para Jesus: olha, eu bem sei que tu és mestre. Ele reconhecia. Você vai perceber que todo fariseu que chegava até Jesus, ele chegava falando assim: eu sei que tu és mestre, tu és mestre.
Eles reconheciam como mestre, por quê? Porque eles queriam Jesus apenas como mestre. É o mundo dos homens. Eu quero que você conhece Jesus. Eu quero que você conhece e você pode me ensinar. E nós começamos a aprender que no mundo dos homens eles querem só conhecer o que Jesus tem para dar, para teologicamente. É isso que eles querem. Fala assim, mas Jesus, Ele não morreu numa cruz como mestre. Esse era o grande erro deles. Jesus morreu como um cordeiro para salvar a humanidade. Ele morreu como um cordeiro santo para salvar a humanidade. Isso era um grande erro que eles tinham. Mas eles reconheciam Jesus como mestre. E aí Jesus está nesse ambiente com Nicodemos, no capítulo 3 de João. Quando nós vamos para João 4, Jesus tem um encontro com uma samaritana. Absolutamente, um encontro totalmente diferente, um ambiente totalmente diferente. Porque ele está com um homem com alta capacidade teológica, sabia muito das coisas. E aqui, irmãos, eu não quero dizer para você que você não tem que estudar. O problema não é a teologia, o problema às vezes são os teólogos, que eles fazem com aquilo que Deus quer revelar a nós. Nós temos que conhecer a Deus, nós temos que aprender de Deus, mas não sermos travados e secos. Porque a gente percebe que Jesus não gosta muito desse tipo de ambiente. E aí ele vai para João 4, ele tem um encontro. Nicodemos chama Jesus para estar com ele à noite, escondido. E Jesus vai à luz do dia, e ele se encontra com uma samaritana num poço. E aí Jesus, com Nicodemos, ele tinha que falar assim, olha, você tem que nascer de novo. E Nicodemos, olha, mas como que eu nasço de novo? E ele fica explicando, ele adverte. Com essa mulher, ele já fala assim, olha assim, ó, se você beber de mim, se você beber dessa água, ele pediu água para ela, mas ele fala assim, se você beber da fonte que eu tenho, da água que eu tenho, você nunca mais vai ter sede. Ele já vai direto com a mulher, um ambiente que favorece Jesus, um ambiente que deixa Jesus confortável. Quando ele fala isso para a mulher, ela fala assim, eu quero beber dessa água, dá-me dessa água. E aí Jesus fala assim, então vai lá, chama o seu marido e vem aqui, que eu vou dar água para vocês. E aí ela fala assim, não, mas eu não tenho marido. E Jesus fala assim, você falou bem, você foi honesta, você não tem marido, você teve 5 maridos. O que Jesus está fazendo com essa mulher? Um ambiente que Jesus, ele fala assim, você foi honesta comigo, você falou bem, você foi transparente comigo. E Jesus queria, eu conheço a tua vida, eu conheço exatamente quem você é, eu sei o tipo de vida que você tem, eu sei o tipo de pecado que você comete, mas também sei as dores que você sente, eu sei as rejeições que você sente, eu sei tudo aquilo que está no teu coração, eu sei que você está aqui ao meio-dia, porque você quer vir sozinha, porque você é rejeitada pelas pessoas, porque ela foi sincera com ele, ele fala assim, eu sei quem você é, Deus sabe quem nós somos. E sabe que é o mais interessante em Deus, o ambiente que favorece a Deus, é que sim, eu sei quem você é, e ainda assim, eu quero que você saiba que eu te amo. Porque de verdade, irmãos, você só vai ser amado de verdade, quando você é acolhido por pessoas que conhecem as suas fraquezas e as suas forças. Você é só amado de verdade, num casamento funciona assim. Somos amados de verdade num casamento por quê? Porque a nossa esposa sabe dos nossos defeitos, ela sabe dos nossos deslizes, mas ela nos ama, apesar dos nossos defeitos. Esse é o amor que Jesus estava falando assim, eu quero que você saiba que eu conheço você, que eu amo você a tal ponto de quando você beber essa água, eu vou mudar o seu interior, eu vou mudar a sua história, eu vou te dar salvação, eu vou te dar dignidade na vida, porque é isso que Deus faz no ambiente favorável para Ele se manifestar e se revelar a nós. É isso que Ele faz. Mas o mais interessante é que Nicodemos sai daquela reunião, ele aparece mais uma vez lá na frente. Ele até defende Jesus no meio de sinédrio, até timidamente. E depois ele aparece só depois que Jesus morre, onde fala que ele comprou um linho fino para Jesus, para colocar, para vestir em Jesus. Agora olha o que acontece com essa mulher. Olha o que acontece com essa mulher no ambiente onde Jesus sentia vontade. Assim que ele fala para ela, vai pregar o seu marido,
E assim que ele instrui, fala assim: eu bem sei que você não tem um marido, você tem 5. Ela já fala, ela já desperta, parece que ali a água já começou a tocá-la. E a Bíblia fala que ela foi até a comunidade dela. E ela falou para todas: olha, eu quero que vocês venham aqui. Há alguém que eu estou certo que é o Messias esperado. E fala que toda aquela comunidade foi até Jesus. E a Bíblia fala que muitos creram em Cristo por causa do testemunho daquela samaritana. Essa é uma mulher a ser estudada, irmãos, porque acho que é a missionária mais rápida, levantada de forma mais rápida no potencial de entender o amor de Deus na sua vida. Onde Nicodemos aparece 2 vezes, mas lá no finalzinho, com certeza, eu acredito que ele tenha sido salvo, que ele foi alguém, mas ele andou por um processo longo, e ela imediatamente no ambiente favorável, no mundo de Jesus, ela já recebe da água da vida. Sabe por quê, irmãos? Porque no mundo dos homens, a alma é seca, a alma é sedenta. O mundo, ele nunca vai dar o suficiente para saciar a sua sede. Esse é o mundo dos homens. Agora, quando ela está no ambiente com Jesus, quando ela é tocada pelo amor de Jesus, então ele fala assim: você não terá mais sede, você não vai precisar mais experimentar de nada daquilo que você tem experimentado. Você não vai experimentar ter que casar várias vezes para você ser feliz. Você não vai precisar fazer coisas para você se sentir amada. A sua alma será saciada pela fonte de água viva, que é o próprio Jesus, que tocou a vida dela. No mundo de Deus tem vida. No mundo de Deus, Jesus fica à vontade. Por isso que eu creio que a Bíblia fala assim: onde o Espírito Santo for, há liberdade. Não há liberdade para você fazer o que você quer. Há liberdade porque no mundo dele, quando nós favorecemos para que ele esteja num ambiente onde ele se sinta à vontade, ele se move do jeito que ele quer, e ele faz no nosso interior o que ele quer, porque ele se sente à vontade. E quando nós vamos para uma outra história, Lucas 18 fala de um jovem rico, que a maioria de vocês conhece também. É outro que chegou: ó bom mestre, o que eu devo fazer para eu herdar a minha salvação? Reconhece Jesus como mestre também, mas não entende que ele é salvador. E aí Jesus cria um diálogo com esse camarada, a ponto de ele falar assim: olha, eu já cumpro todas as leis. E aí Jesus fala para ele assim: olha, então faz o seguinte, vende tudo que você tem e dá para os pobres. Jesus chama ele para um mundo dele, fala: eu quero que você venha para o meu mundo. O meu mundo não é um mundo de egoísmo, meu mundo é um mundo de generosidade. E ele não consegue entender, e parece-me que ele fica no mundo dele. Agora quando você lê Lucas 19, aí você vê Jesus chamando Zaqueu, falando: olha, eu quero almoçar na sua casa hoje. Zaqueu era um cobrador de impostos, que eram chamados de publicanos. Era uma raça bem rejeitada ali, porque eles representavam os judeus na cobrança de impostos. Ele falou: eu quero almoçar na sua casa. E a Bíblia fala que Jesus entrou na casa de Zaqueu, e ele come ali na casa de Zaqueu, e deve ter muitas pessoas ali. Jesus tira um bom tempo ali na casa de Zaqueu. E aí nós vemos Zaqueu se pronunciar. Zaqueu chega assim: olha, se eu tirei dinheiro de vocês, de alguma forma você se sentiu lesado, eu quero devolver 4 vezes mais a qualquer um que se sentiu lesado por mim. E a Bíblia fala assim, que naquele dia houve salvação. A salvação chegou na casa de Zaqueu. Quando ele está com um religioso, um homem religioso, lógico, o mundo de Deus não ficou tão atraente. Mas quando ele vai na casa de alguém que é rejeitado, uma pessoa que era excluída do meio dos judeus, ele vai e almoça com essa pessoa, e nesse ambiente ele abre a casa dele, ele abre o coração dele, ele chega a abrir até o bolso dele, irmãos. Ele abriu o bolso dele também, porque no mundo de Deus é isso que acontece. Quando Deus tem liberdade para fazer, quando de fato
nós queremos andar no mundo de Deus, então isso acontece conosco. A nossa casa, a nossa vida e tudo que há em nós é liberado para o reino de Deus. E Jesus se sentiu à vontade, embora ele estava lá no meio de um monte de gente, né? De que depois nós vamos ver num texto que as pessoas tinham muita dificuldade com isso, mas ele estava lá, num ambiente que favorecia para que ele tivesse liberdade e liberasse tudo que ele tinha para as pessoas. Nós percebemos então, que Jesus, ele tinha dificuldade em alguns ambientes, eu percebo isso, e outros ambientes, ele tinha alegria de estar com essas pessoas, porque ele conseguia manifestar, porque ele conseguia liberar, porque ele conseguia revelar e tocar as pessoas com a sua bondade, com o seu amor e com a sua graça também. E eu quero ler um texto agora, eu quero convidar você a sofrer comigo um pouquinho no mundo dos homens, e depois nós vamos para o mundo de Deus, de uma forma mais profunda. Eu quero ler Lucas, projeta para mim, por favor, Lucas capítulo 14. Diz assim: certo sábado, entrando Jesus para comer na casa de um fariseu. Jesus entra no mundo dos homens aqui. Ele vai comer na casa de um fariseu. Ele foi convidado, tinha uma reunião lá. E pelo texto a gente entende que era uma reunião de pessoas importantes. Foi convidado bastante gente importante para essa reunião. E eles convidam Jesus também. Jesus está lá nessa casa. E a Bíblia fala de um fariseu importante. Observavam-no atentamente. Isso parece um ambiente que não deixava Jesus muito confortável. Pensa Jesus aqui comendo e todo mundo olhando assim: quero ver se ele vai lavar a mão, eu quero ver se ele vai fazer. Ó Jesus, caiu um farelinho de pão na sua barba aí, ó, isso aí, um desconforto. Eles ficavam por quê? Porque nós vamos ver pelo texto que o que eles queriam mesmo era observar uma falha em Jesus. Eles não convidaram Jesus para experimentar do que Jesus tinha para eles. Eles queriam observar alguma falha em Jesus, porque esse é o mundo dos homens. O mundo dos homens só fica procurando, o mundo dos homens fica observando Deus e tentando estudar Deus. E o mundo de Deus, Deus sabe quem você é, revela quem, e você experimenta do amor de Deus. Você não fica observando, você experimenta de quem Ele é na sua vida. E aí o texto continua no versículo 2. À frente dele estava um homem doente, com o corpo inchado. Jesus perguntou aos fariseus e aos peritos na lei: é permitido ou não curar no sábado? Mas eles ficaram em silêncio. Assim, tomando o homem pela mão, Jesus o curou e o mandou embora. Então ele lhes perguntou: se um de vocês tiver um filho ou um boi, e este cair num poço no dia de sábado, não irá tirá-lo imediatamente? E eles nada puderam responder. Ele estava dizendo para eles assim: olha, o que vocês acham mais importante? Vocês manterem as regras de vocês, manterem a maioria das regras que vocês mantêm, foi criada por vocês mesmos. Vocês acham mais importante a regra, a estrutura que vocês criaram, ou a necessidade de um ser humano ser suprida? Vocês acham mais importante vocês criarem os seus rituais e darem ênfase aos rituais de vocês, ou de vocês irem a uma pessoa que tem uma necessidade e tocar essa pessoa e tirá-la de onde ela está, se é uma enfermidade, ou se é até o exemplo de um animal: olha, ele caiu, ele precisa ser tirado dali. E eles não responderam nada. Esse era o ambiente que Jesus estava. Jesus estava assim: ó, eu sei que vocês são assim, esse é o mundo de vocês. E eles nada puderam responder. Quando notou como os convidados escolhiam os lugares de honra à mesa, Jesus lhe contou esta parábola. Aí no mundo dos homens de novo aqui. Então por isso que eu creio que era um lugar que essa parábola fala de pessoas importantes. Todas as pessoas que chegaram queriam sentar no primeiro lugar. Esse aqui é o fariseu, esse aqui está usando aquela estolinha, esse aqui é isso aqui está com essa roupinha bonita, e vamos sentar bem na frente para todo mundo ver a gente. Era meio isso que estava acontecendo aqui nesse lugar. Esse é o mundo dos homens. É um mundo onde você busca um lugar para ser visto. E aí Jesus começa a trabalhar com isso, fala: quando alguém o convidar para um banquete de casamento,
não ocupe o lugar de honra, pois pode ser que tenha sido convidado alguém de maior honra do que você. Se for assim, aquele que convidou os dois virá e lhes dirá: dê o lugar a este. Então, humilhado, você precisará ocupar o lugar menos importante. Mas quando você for convidado, ocupe o lugar menos importante, de forma que quando vier aquele que o convidou, diga-lhe: amigo, passe para um lugar mais importante. Então você será honrado na presença de todos os convidados. Jesus está começando a falar assim: eu conheço bem o mundo de vocês. Ele fala assim: olha, vocês todos estão querendo ocupar os primeiros lugares aqui. Ele fala assim: olha, quando você for a algum lugar, não ocupe os primeiros lugares. Espere ser chamado. Porque depois nós vamos ver, porque a Bíblia fala, aqui nesse texto fala assim: porque aquele que quer se exaltar será humilhado, mas aquele que se humilha será exaltado. O mundo de Deus não é um mundo onde Ele não exalta as pessoas, mas é um mundo que primeiro a pessoa se humilha e depois Deus a exalta. Porque aquele que se exalta, Deus abate. Eu quero dar um exemplo bem prático disso aqui, irmãos. Bem prático disso aqui, essa questão de primeiros lugares. Eu até não vou entrar muito aqui numa questão, porque alguns de vocês podem pensar assim: e por que tem esses lugares aqui reservados então? E por que tem aqui estacionamento com nomes definidos para pastores? Eu nem vou te censurar por esse questionamento, porque eu tive esse questionamento por muito tempo na minha vida. E eu tive que aprender algumas coisas. Então, se você quiser falar sobre isso comigo, eu estou bem aberto para falar com você pessoalmente depois, não tem problema. Não é essa a ênfase que eu quero dar agora. Nós tivemos aqui um culto na quinta-feira à noite. O nosso estacionamento, ele está em obras. E eu estava cuidando do estacionamento, estava com uma equipe, e dificultou bastante, porque nós tínhamos ali tudo diferente. Nós tivemos que fazer acontecer ali para alinhar, porque nós sabíamos que ia encher de carros, e de fato encheu os dois estacionamentos no culto de quinta-feira à noite. E a gente coloca um coletinho, a gente pega sinalizadores, nós ficamos ali, e a gente fica atentamente ali, chamando o carro: vem aqui, orientando pessoas, vem aqui. E bem no momento ali que chegou vários carros, a gente pegou e fez uma fileira ali para a gente começar a alinhar bem os carros, porque sabia que podia dar problema. Então nós estamos ali para organizar os carros. E de repente a gente sinalizava, e todo mundo obedecendo. E chegou uma picapona grande, branca, e ele passou como se nem a gente existisse ali. Eu quero aqui pegar esse gancho aqui, irmãos. Quando tem uma equipe de estacionamento ali, eles não estão ali para fazer bonito, eles estão ali para orientar as pessoas. Eles estão ali porque tem que se organizar o estacionamento ali. Então nós sabemos como o carro tem que ser enfileirado para que tudo corra bem na chegada e na saída. E esse camarada passou como se não tivesse ninguém ali. Eu vi aquilo e de repente um dos nossos companheiros ali, ele foi até o carro do camarada, porque ele deu o balão, ele entrou bem na vaga dos pastores aqui. Ele entrou, colocou o carro na vaga dos pastores, aí fechou o carro, alarmou, e aí esse menino chegou para ele, chegou bem tranquilamente. Antes do menino falar alguma coisa, do rapaz do estacionamento que trabalha aqui, que serviu, ele falou assim: eu posso estacionar aqui, né? Aí ele falou assim: não, esse aqui é reservado para os pastores locais. Aí se você puder, a gente está sinalizando para organizarmos vocês ali do lado ali. Aí ele pegou: então tá bom, pegou o carro e foi. E eu peguei esse exemplo porque é exatamente isso. Porque quando você não é convidado, quando você não é direcionado para uma coisa, ou se tem alguém direcionando, espera a pessoa falar o que você tem que fazer. Porque senão aquele que procura uma posição, às vezes ele começa a ser meio que humilhado, que a Bíblia fala. E aquele que não procura, fala: vem aqui, coloca teu carro aqui, meu irmão, hoje nós estamos colocando aqui. É só um exemplo que eu estou dando assim, para vocês entenderem o que Jesus estava querendo dizer aqui. Porque o homem, quando ele busca uma posição, ele tem que sustentar a posição. Se você buscar uma posição, quando fala assim, ele fala: se você se humilha, eu te exalto. Mas se você busca um lugar de exaltação, se você acha que você pode manter esse lugar de exaltação, eu particularmente acho difícil, porque isso é estressante. Isso é complicado. Quando você busca um lugar e você tem que manter aquele lugar. Mas quando Deus te coloca no lugar, esse é o ambiente que você fica tranquilo, porque Ele te colocou naquele lugar ali. Não tem nada pesado, não tem nada estressante, tudo fica gostoso. E aí ele continua o texto, no versículo 11:
Pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. 12, por favor. Então Jesus disse ao que tinha convidado: quando você der um banquete ou um jantar, não convide seus amigos, irmãos ou parentes, nem seus vizinhos ricos. Se o fizer, eles poderão também, por sua vez, convidá-lo, e assim você será recompensado. Mas quando der um banquete, convide os pobres e aleijados, os mancos e os cegos. E o que Jesus estava querendo dizer assim: olha, a tua base de relacionamento, a base do teu relacionamento é convidar só quem pode te dar alguma coisa. Você só convida pessoas que você sabe que vão te convidar para fazer alguma coisa. Você só dá um banquete para alguém que vai te recompensar com um banquete. Você só chama alguém para uma festa porque você sabe e tem interesse que ele te chame para outra festa. Ele fala assim: não seja assim. Não procure ter relacionamento só no mundo dos homens, onde existe essa troca de recompensas, né, de interesses pessoais. Fala assim: não faça assim. Não faça as coisas só para quem te dê alguma coisa. Faça para aquele que você não vai receber nada. Porque esse é o mundo de Deus. É aquilo que você faz porque você ama, porque você é compelido pelo Espírito Santo, porque você é impulsionado pelo amor de Deus. Você não espera troco dos seus convidados. Você os serve com todo amor, ainda que nunca mais ninguém te convide para algum lugar. É isso que ele está falando. A tua base de relacionamento não tem que ser por interesses, tem que ser por amor. E pessoas que às vezes não vão te dar nada. E ele continua o texto: feliz será você, porque estes não têm como retribuir. A sua recompensa virá na ressurreição dos justos. Olha aqui que poderoso que é isso. Feliz é você, porque a tua recompensa não é no mundo dos homens, porque a tua recompensa é no mundo de Deus, no mundo da ressurreição de Cristo, onde a Bíblia fala que você tem que ser firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor. Tudo o que é de Deus você faça, porque nada disso será em vão. Porque Deus é um Deus que traz recompensa. O mundo de Deus é um mundo de recompensas. Ele fala assim: não são eles que vão te recompensar. Se você está no mundo de Deus, se você opera no mundo de Deus, então Deus recompensa você por aquilo que você faz. E ele continua o texto, no versículo 15. Ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse: feliz será aquele que comer do banquete do reino de Deus. Jesus respondeu. Aí esse homem faz essa declaração. Até me parece que foi uma declaração meio... então acho que ele ficou esperto e falou assim: feliz é aquele que comer então no seu reino, é aquele que experimentar do seu reino. Aí Jesus começa a falar. Jesus respondeu: certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Irmãos, aqui quando está falando certo homem, essa parábola aqui tem Jesus como referência. Esse homem que ofereceu o banquete é Deus. Esse banquete é o próprio Jesus que está oferecendo. Então ele está falando de Deus, está falando uma parábola e está colocando figuras assim: Deus tem um banquete, Deus tem algo bom para o ser humano comer. No mundo de Deus tem uma comida boa. Sabe por quê, irmãos? Eu fiquei pensando, por quê? Porque quando a Bíblia fala que Eva comeu, ela comeu de algo que afetou, que trouxe o pecado, que trouxe o descontrole, que trouxe a tristeza, que trouxe a dor. E fala assim: teve uma semente do pecado que através de uma comida veio, e ela derrubou o ser humano. Mas quando você é convidado para um banquete de Deus, fala assim: olha, houve uma semente que veio de Adão e te derrubou, mas existe uma semente que vem de Cristo que te levanta. Quando você come do banquete dele. Eu não sei exatamente, já quero até me adiantar, não sei exatamente o que você tem comido na vida. Se você vive no mundo dos homens, se você só come daquilo que o mundo te oferece, o que a vida te oferece, se na sua vida familiar, se na vida pessoal, se no seu lazer, se nos seus projetos, tudo que você faz é relacionado ao alimento do mundo dos homens. Eu não sei se é esse, mas eu quero dizer para você que está aqui essa manhã, que essa parábola diz que Deus tem um banquete. Nós estamos há um bom período aí na onda de Masterchef, né? Os melhores do mundo. Esse é um banquete especial que nenhum deles vão chegar nem aos pés. Esse é um banquete divino. Esse é um banquete onde Deus preparou para que o homem saia desse mundo dele comendo da comida da terra
e possa experimentar. Esse é o banquete, irmãos, que quando você é uma pessoa que você está perdida, então nesse banquete Jesus, Ele te encontra. Se você é uma pessoa que vive sem rumo e sem direção, se você é uma pessoa que anda doente da sua alma, esse é um banquete que pode trazer saúde para a sua alma. Se você é uma pessoa que tem medo do seu futuro e do amanhã, eu digo para você que Ele chamou essas pessoas para esse banquete, porque Ele quer dar segurança para você. Ele quer dar uma vida de esperança para você. Esse é o banquete do mundo de Deus e não do mundo dos homens. E aí ele continua: na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: venha, pois tudo já está pronto. Eu amo isso aqui, irmãos, tudo está pronto. Deus deixou tudo pronto. Jesus, quando Ele morreu naquela cruz, por isso que Ele disse: está consumado. O trabalho está pronto, está completo. Quando você vem para esse banquete, você não precisa fazer mais nada. Aleluia. Está tudo pronto. Por isso que Jesus disse: eu sou o pão da vida. Eu sou esse próprio banquete que você tanto necessita, que você tanto precisa. Você come, e sempre está com fome, porque você vive no mundo dos homens. Mas quando você bebe da água e come do pão da vida, você nunca mais vai ter sede e nunca mais vai ter fome, porque esse é o banquete preparado por Deus. E aí diz que eles começaram, um por um, a apresentar desculpas. Presta atenção, irmão, Jesus, Ele envia o Espírito Santo, e aí começa as pessoas, Ele fala: tem um banquete. As pessoas são convidadas, fala assim: olha, o rei fez um banquete. E aí as pessoas começam a dar desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. É tão esfarrapada que eu fiquei pensando nessa desculpa, irmão. Quem compra uma propriedade sem ver a propriedade? É uma desculpa tão horrível. Assim: eu comprei, mas eu nem sei como que é, então não posso ir no banquete. Eu vou dar uma olhada, ver se a terra é boa. Aí vem um segundo. O outro disse: acabei de comprar 5 juntas de bois e estou indo experimentá-las. Olha que desculpa, irmãos. Eu comprei um carro novinho, já paguei, e eu preciso fazer um test drive, porque eu já paguei tudo, mas eu vou ver se ele é bom para andar. Pensa nas desculpas, irmãos, que as pessoas estavam dando. Isso é o retrato do Espírito Santo. Quando a palavra é pregada, quando o pão da vida é anunciado, é possível, queridos, que pessoas elas rejeitem esse banquete. É possível, por essa palavra eu entendo, é possível que pessoas rejeitem esse banquete. E aí continua no versículo 20. Ainda outro disse: acabo de me casar, por isso não posso ir. Eu me casei, não tenho tempo mais para Deus agora. O meu casamento virou um fim em si mesmo. O meu relacionamento é tudo o que eu tenho agora. Eu não tenho tempo para sentar na mesa do rei. Desculpas e mais desculpas, queridos. E olha o que acontece, 21. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se. Eu quero que você preste atenção nisso. O dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: vá rapidamente para as ruas e becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. 22, por favor. Disse o servo: o que o Senhor ordenou foi feito, e ainda há lugar. 23. Então o Senhor disse ao servo: vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. E eu lhe digo: nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Você prestou atenção no que aconteceu aqui? Ele deu uma ordem e convidou um monte, ninguém quis. Aí ele fala assim: então faz o seguinte, vá nos becos, vai nos lugares mais sombrios,
Vá onde estão os aleijados, os mancos, onde estão os desfavorecidos, os marginalizados, e convide todos eles a estarem na mesa. E ele ainda fala assim, mas só que ele fala assim, que o homem irou-se. Ele irou-se, porque as pessoas rejeitaram do seu banquete. Isso me faz pensar, irmãos. Você quer saber uma das facetas da ira de Deus? É quando as pessoas rejeitam o seu amor. É quando as pessoas rejeitam a sua bondade. É quando as pessoas rejeitam a sua graça. Porque ele fala, eu ofereci o melhor banquete. E ele ficou irado. Por quê? Que eles desprezam a minha bondade. Nós acabamos de cantar aqui sobre a bondade de Deus. Quer saber uma das maneiras que Deus pode ficar irado? É quando as pessoas rejeitam a bondade dEle, o amor dEle. Porque fala que Ele se irou. E fala, convide aos outros, para que a minha casa fique cheia. Tem muito lugar ainda na família de Deus. Tem muito lugar na casa de Deus. Porque essa é a vontade do Pai. Foi para isso que Jesus morreu. Ele veio como unigênito e sobe como primogênito, para que Ele desse início a uma grande família. E ainda que tenha pessoas que rejeitam o amor de Deus, mas é claro que muitos, milhares, vão assentar nessa mesa, comer desse banquete e fazer parte da família de Deus. E agora eu quero ir um pouquinho para o mundo de Deus. Esse é o mundo dos homens, um mundo de rejeição, um mundo de observação, um mundo de querer ser maior do que o outro. E Jesus não se sentia confortável. Você percebe que Jesus, Ele tinha que ficar instruindo, rebatendo, se esquivando às vezes. Mas aí quando você vai para o capítulo 15, que pode ser que para você também seja uma sequência das parábolas mais maravilhosas que nós podemos ler e experimentar. Porque ele começa falando, olha o que diz o versículo, eu vou ler só o versículo 1 do capítulo 15. Jesus, você vai perceber, Jesus, eu li no capítulo 14, Jesus foi convidado por um fariseu, ele entra na casa do fariseu e ele está no mundo dos homens. E o versículo 15 começa, todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Os fariseus chamam para ficar observando. Os pecadores, irmãos, os sedentos, eles falam assim, eu quero ouvi-lo. Eu quero ouvi-lo. E quero saber, e quero experimentar daquilo que Ele tem para me oferecer. E me parece, queridos, de verdade, que aqui nesse lugar, Jesus fica à vontade. Porque não foi na casa do fariseu que Ele falou as 3 parábolas mais poderosas sobre o amor de Deus, mas foi no meio de publicanos e pecadores que Ele diz as 3 parábolas que nos fazem sim voar de paixão por Jesus, irmãos. Foi nesse ambiente que Jesus se sentiu à vontade para liberar a graça dele sobre as pessoas. E ele começa a falar primeiro, ele fala assim, ele fala de uma parábola, de uma ovelha perdida. Olha, tinha um homem que tinha 99 ovelhas, mas uma se perdeu. Ele deixou as 99 e ele foi correndo para aquelas ovelhas. E sabe o que ele fez com a ovelha? Ele não chegou assim, ó ovelha, por que você saiu do rebanho? Eu vou deixar você mais 20 dias aqui, perdida, no meio dessa montanha aqui. Vou deixar você aqui expostas aos inimigos. Você vai levar uma correção agora que você ficou 20 dias aqui. Vai ter que ficar aqui. Quem mandou você sair do rebanho? Não. Sabe o que a parábola diz? Assim, quando ele encontra a ovelha, ele pega a ovelha e coloca no seu ombro. Podia ter um glória a Deus aqui agora, irmão. Sabe por quê? Porque aqui é Jesus. Podia ter, porque aqui é Jesus. Fala assim, quando ele olhou aquela perdida, ele não perguntou nada para ela, ele não falou nada para ela, ele só olha para ela, porque a ovelha perdida, ela já está perdida, irmãos. Ela já está exposta, ela já está ali que não tem o que comer, ela não tem nada, ela está ali cheia de medo. E ele pega aquela ovelha, coloca no seu ombro e fala que ele levou de volta para o meio das 99. E fala que ele chamou toda a vizinhança e falou assim, vamos fazer uma festa, porque a ovelha que estava perdida foi encontrada.
Esse é o ambiente de Deus. Esse é o mundo de Deus, irmãos. Esse é o mundo de Deus. Vem para esse mundo. Não é um Deus que concorda com o seu pecado, mas a semente de Cristo, ela é maior do que a semente de Adão, e muito mais poderosa, para nos tirar da lama, para nos tirar do pecado, onde Ele coloca eu e você no ombro e fala: eu vou te carregar, e vou levar você de volta para o meu aprisco. Esse é o mundo de Deus, que eu sou apaixonado. Que numa reunião farisaica ele não teve liberdade para falar, mas num monte de pecadores e publicanos, ele fala assim: eu vou falar para vocês, porque eu me sinto à vontade para falar do amor do meu Pai para vocês. Aí fala sobre uma dracma, mas na sequência vem: olha, quem é a noiva que tem 10 dracmas e perde uma, e não vá procurar dentro da sua casa desesperadamente, que não vai procurar essa dracma até encontrá-la. Eu preguei esses tempos aqui sobre isso. Uma dracma lá, tinha lá a esfinge, tinha uma imagem. E provavelmente quando você perde uma moeda numa casa, onde é cheio de poeira, e você demora muito para encontrar, você vai encontrar aquela moeda cheia de poeira. Ela tem um valor, mas nem aparece o valor dela, porque ela está cheia de poeira. Aí eu fico imaginando a noiva, né? Quem é a noiva que, se não perder, ela demora para encontrar, mas quando ela encontra, ela pega e começa a limpar aquela moeda. E aí ela fala assim: ah, está aqui o valor dessa moeda. Esse é o trabalho do Espírito Santo. Aquela noiva, ela representa o Espírito Santo, que ele vai, ele não cansa de bater no coração e dizer: eu quero entrar, eu quero soprar sobre a sua vida, eu quero tirar o pecado da sua vida, eu quero tirar a sujeira da sua vida, eu quero tirar tudo aquilo que atrapalha das pessoas enxergarem o valor que você tem. Eu quero soprar em você, eu quero te limpar. E fala assim, que aí ela chamou também todas as vizinhas e fizeram uma grande festa. Diz que houve júbilo naquele momento. Ela tinha 9, mas as 9 já estavam com ela. Fizeram uma festa por causa de uma que foi perdida. Esse é o mundo de Deus. Com 21 anos de idade, eu vivia nesse mundo dos homens, onde o pó do pecado me encobria. Mas um dia eu fui encontrado por esse Deus. Um dia o Espírito Santo soprou, e o que vocês veem hoje não tem nada a ver comigo, tem a ver com esse amor que sopra, que limpa e que te levanta. Tem a ver com isso. Esse é o mundo de Deus. Esse é o mundo de Deus. Vem para esse mundo. E uma coisa que eu não tinha me atentado, que fala assim, que naquele dia, nessa parábola fala assim, que houve festa na presença dos anjos, ou diante dos anjos. E eu sempre até preguei sobre isso: os anjos ficaram alegres. Não, houve festa diante dos anjos, na frente dos anjos. Quem estava alegre era Deus. A alegria não era dos anjos. Eles podem ter ficado alegres, mas ele fala diante dos anjos, na face, a face dos anjos, tinha alguém alegre. O próprio Deus estava alegre quando aquela dracma foi encontrada. Ah, irmãos, vai ser tão poderoso quando nós entrarmos nesse reino e falar assim: um dia eu dei alegria para esse reino, porque eu estava perdido e Ele me encontrou. Esse é o mundo de Deus, é um mundo de alegria, é um mundo de júbilo, onde Ele nos encontra, nos limpa e nos levanta. Esse é o mundo de Deus. Aí vem a parábola mais poderosa de todas, que eu acho, é do filho pródigo, onde um filho sai da sua casa, onde ele quer conhecer o mundo dos homens, e ele tem liberdade, ele vai conhecer o mundo dos homens, mas ele se frustra tanto, ele se suja tanto, que lá no pior momento da vida dele dá um estalo. Ele fala assim: existe um mundo do meu pai, quem sabe no mundo do meu pai eu possa ser um escravo. E ele volta.
E quando ele volta pensando, a Bíblia fala que ele veio pensando: eu vou falar com meu pai. Se meu pai me aceitar como escravo, vai estar maravilhoso, vai ser extraordinário, porque pelo menos eu vou ter que comer, vou ter onde dormir, e vou ter o que vestir. Esse era o pensamento desse homem, desse jovem que estava retornando. Mas a Bíblia deixa claro que antes dele chegar e falar todas essas coisas, antes dele falar qualquer coisa, a Bíblia fala que aquele homem, ele correu em direção àquele jovem, ele abraçou aquele jovem. Esse é o mundo de Deus. Eu sei que é difícil nós aceitarmos isso, irmãos, mas esse é o mundo de Deus. É difícil, nós estamos acostumados com o mundo dos homens. Nós estamos acostumados com rejeição, com desconfiança. O mundo de Deus é um mundo que te abraça. E diz que ele abraçou aquele jovem. Ele colocou um anel no seu dedo, colocou uma sandália e ele deu uma vestimenta para ele. Ele abraça, ele acolhe e diz com aquele anel: tudo que é meu é seu. Diz com aquela sandália: eu sei que você veio pensando em ser um escravo, mas você é meu filho. E por isso você vai andar de sandália, porque escravo anda descalço, mas filho anda com sandália. Porque esse é o mundo de Deus. Nós temos dificuldade para entender isso, irmãos. O mundo de Deus é um mundo que só o Espírito Santo pode nos revelar essas coisas. Nós temos dificuldade de entender que o mundo de Deus é esse mundo acolhedor, de alegria. Nós não somos acostumados, porque o mundo dos homens é tão contrário ao mundo de Deus. Ele pegou e deu uma vestimenta para aquele jovem, falou assim: eu vou te vestir. Sabe aquela roupa que você estava usando suja no mundo? Sabe aquela roupa, aqueles lugares que você andou? Sabe aqueles lugares que você teve experiência? Sabe aquilo que trouxe tristeza e trouxe dor no seu coração? Sabe o medo que vem? Eu vou tirar essa vestimenta, eu vou te dar uma vestimenta nova. Porque esse é o mundo de Deus. É onde Ele tira a nossa vestimenta do pecado e coloca uma vestimenta de santidade na nossa vida. Ele fala assim: você faz parte desta família, eu vou te dar uma vestimenta de filho, para você viver como filho nessa casa. Porque esse é o mundo de Deus. Deus se ira quando as pessoas rejeitam o seu favor. Mas você percebe como Deus se alegra, se sente à vontade para aqueles que abrem o coração para receber desse amor? Você percebe como Deus fica alegre? Como os céus se alegram? Você percebe a ação de Deus para aqueles que abrem o coração para saírem do mundo da terra e viver o mundo de Deus? Eu queria convidá-lo a ficar em pé, se você pode.